Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco do nosso capítulo 2, Desigualdade, Migrações e Violência no Mundo Atual. Né? Vocês já receberam a apostila 2, né? Mas dá uma segurada aí que a gente vai começar a falar dela daqui 2 semanas. Então essa semana a gente inicia o capítulo 2, na próxima semana a gente finaliza ele, daí na outra semana a gente começa com a nova apostila, ok? Então vamos lá, abram a apostila de vocês na página 35 e ele faz uma reflexão com a gente, né? Fala da questão da desigualdade no mundo. A gente sabe que o mundo é um espaço de bastante desigualdade, né? Existem países com economias bastante desenvolvidas, ricos, onde a população vive bem, né? E existem países onde grande parte da população não tem emprego, passa fome, países onde as condições de vida são precárias para homens, para mulheres, para crianças. Então isso representa uma imensa desigualdade no mundo. E a gente está vendo isso aumentando, né? Principalmente no período que a gente está vivendo de pandemia no nosso país, né? As questões sociais se agravando, muitas pessoas sem auxílios, né? E sem emprego, que perderam seus empregos, né? Então isso é uma questão bastante preocupante, né? Seja para o nosso país ou seja para o mundo. Então o mundo é um espaço desigual, né? Lendo aí o segundo parágrafo da página 35, ele fala: a partir da década de 90, com a globalização da economia, as diferenças de qualidade de vida entre os mais ricos e os mais pobres se acentuaram em vários países. Na verdade, o que varia é a intensidade dessas desigualdades. Nos países subdesenvolvidos, uma parte considerável da população vive em pobreza e outra em situação de miséria, pobreza extrema. Nos países desenvolvidos, o percentual da população em situação de pobreza é pequeno, né? Então, como a gente observa aqui nessa tabela ao lado, tem os países com as maiores economias do mundo, né? Segundo os últimos dados aí, que é uma forma da gente classificar os países. Então, a maior economia do mundo hoje é a China, e depois Estados Unidos, a Índia, Japão, a Alemanha e o Brasil. Naquele período era a sétima economia do mundo. Se eu não me engano, isso é dados de 2010, né? Isso mudou um pouco. O Brasil deve ser hoje a 11ª, 12ª, né? Mas vamos levar em consideração esse dado aí. Vamos pegar, por exemplo, a Índia, que é a terceira maior economia aqui nesse período, né? A Índia, ela tem uma economia muito desenvolvida, né? Ela é uma potência científica, né, na área de fármacos, é um país bem industrializado, só que boa parte da população da Índia, ela vive em situação de pobreza ou pobreza extrema. Então, apesar da Índia ser uma economia muito desenvolvida, ela não é um país onde há uma distribuição de renda adequada para a maior parte da população, né? Diferente de outros países. Por exemplo, a gente não pode colocar a Índia como o terceiro melhor país em condição de vida, apesar de ser o terceiro maior economia. Então, essa parte de classificação dos países é muito diferente a gente analisar o PIB e analisar o IDH, que eu vou explicar para vocês o que é esses dois dados aí. Por exemplo, na Alemanha, que é uma grande economia também, lá a população tem uma condição de vida melhor, né? Tem direitos trabalhistas assegurados, né? Tem a habitação adequada, educação, saúde, né? Então é meio complicado a gente analisar os países só pelo lado econômico, a gente tem que analisar pelo contexto todo. E uma das formas da gente entender e classificar os países é por meio do seu produto interno bruto, ou PIB, né? Que para medir as desigualdades entre os países são utilizados critérios quantitativos e qualitativos. O PIB é um critério quantitativo. Ele vê o quanto cada país produziu em um período, né? Geralmente é em um ano. Então, o que é o PIB, Produto Interno Bruto? Ele é a somatória de toda a riqueza produzida em um país durante um ano. O PIB pode ser calculado utilizando o câmbio, isto é, transformando o PIB da moeda local de cada país, por exemplo, no Brasil, que é o real, para o correspondente em dólares. Porém, este método causa distorções, principalmente no caso dos países com moeda muito desvalorizada. Então, o PIB ele vai ser a somatória da riqueza desse país, né? Tudo que é produzido aqui, tudo que é negociado, né? Isso que a gente chama de produto interno bruto, né? E uma das formas para a gente entender a questão da avaliação da riqueza
é entender a renda per capita do país, né? Para encontrar a renda per capita, a gente tem que dividir o PIB pela população do país. A maioria dos países desenvolvidos apresenta renda alta, supera os 20 mil dólares por habitante a cada ano. Por exemplo, Luxemburgo, que é um paísinho pequeno lá na Europa, apresenta renda per capita de 110 mil dólares por habitante. Então eles pegam tudo que é produzido e dividem pelo número de habitantes. O Brasil é classificado como uma renda média, com aproximadamente 11.300 dólares por ano. Então vamos pegar 11.300 dólares por ano no câmbio atual. Vamos até calcular aqui o câmbio atual do Brasil. Câmbio hoje. Então vamos pegar o câmbio do Brasil. Hoje o dólar está saindo 5. Vou pegar o dólar comercial aqui, 5,14. 5,14. Então aqui está falando que são 11.300 dólares. Por 5,14. 5,14. Que é o dólar hoje. R$ 5,14. Vezes 11.300 dólares por ano. Teoricamente, é o que o brasileiro ganha num ano, 11.300 dólares. Então, vezes 5,14 vai dar R$ 58.082 por mês. Dividido por 12. Então, a renda média de um brasileiro, segundo o PIB per capita, é de R$ 4.840 por mês. R$ 4.840 por mês é a renda básica de um brasileiro. É claro que algumas pessoas ganham mais que isso por mês, só que a esmagadora maioria da população ganha menos. Então, se a gente entender essa questão do PIB só pela essa questão do Brasil, do país, só pela questão do PIB per capita, ela é um dado que não vai apresentar a realidade, né? Então, o indicador do PIB, ele mostra apenas algumas questões aí relativas à economia, não a realidade de um país como um todo, né? Um dado que vai ser importante para a gente entender, sim, o desenvolvimento, né, de um país, né, levar em consideração as questões sociais, a qualidade de vida, é o IDH, que é outro índice. O PIB, ele é um índice quantitativo, o IDH é um índice qualitativo. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que combina os dados de renda per capita, expectativa de vida, média e anos de estudo. O IDH é divulgado anualmente pelo ranking dos países que sofre frequentes atualizações, né? O IDH é um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de um país estiver, mais rico, mais desenvolvido ele vai ser. A população terá melhores condições de vida. Então, os países que apresentam IDH muito alto, que é o IDH próximo de 1, é a Noruega, a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Catar e Emirados Árabes Unidos. Já no segundo categoria, os países de IDH alto, esse IDH muito alto. Já o IDH alto, vem o Brasil, vem o México, Venezuela, Colômbia, Rússia, Turquia, Arábia Saudita. IDH médio, China, Índia, Paquistão, África do Sul, Paraguai, Marrocos. IDH baixo, que são os países mais pobres, né, em Bangladesh, Iêmen, Afeganistão, Serra Leoa, Níger, República Democrática do Congo e Zimbábue. Então, o IDH ele mostra um pouco mais a realidade, porque ele vai mostrar, além da economia, mais a qualidade de vida das pessoas, levando em consideração a expectativa de vida, ou seja, quando uma pessoa nasce, qual é a expectativa de vida que ela tem em determinados países? Nos países mais ricos é 85 anos, 86. Nos países africanos, subsaarianos, muitas vezes não passa dos 50, né? Leva em consideração também a média de estudo da população. Quanto mais uma pessoa estuda dentro de um país, mais desenvolvido esse país. A pessoa acumula mais conhecimento, tem melhores condições no mercado de trabalho e por aí vai. Então, hoje, pessoal, passei esses dois dados para vocês, que são importantes, tanto o PIB pela ordem quantitativa, o Produto Interno Bruto, e o IDH pela ordem qualitativa, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, vocês vão responder as questões aí na página 36. Vocês respondem a 1, a 2 e a 3. Deixa eu ver a 4. Identifica os países do continente americano. Pode responder a 4 também.
A 4, vocês vão só comparar essa tabela aqui, né? Identificar os países. Então, 1, 2, 3 e 4, na página 36. E na página 37, vocês vão responder os 5. No que consiste o IDH? O que é o IDH? Aqui ele se refere a comparar o Brasil com os países desenvolvidos e alguns países vizinhos latino-americanos. Né? Então, será que o Brasil se compara, por exemplo, com Noruega, com Dinamarca? Ou será que ele se compara com Paraguai e tal? E Uruguai, Colômbia, por aí vai. Então vocês vão falar o que IDH e depois comparar o Brasil. Qual é a situação do Brasil perante os outros países aí? Se ele é um país de alto IDH, de muito alto, de baixo ou de médio, ok? Então são essas questões que vocês vão responder da 1 até a 5. A 1, 2, 3 e 4 na página 36 e a 5 na página 37. Então é isso, nono ano. Ficamos por aqui e até a próxima.